Você já me conhece, sou o Thiago Orsetti, apresentador do podcast Muretas. Em mais um episódio, vamos falar aqui do trabalho humano, das pessoas que movem as engrenagens das empresas. Estou aqui com Isabel Calamita, da Lavanderia Favorita, seja muito bem-vinda. E Aristides Arthur, da Vitória Security. Muito bom dia para todos. Vamos lá, a gente estava conversando aqui nos bastidores falando das pessoas, né? E aí eu vou jogar uma... Não quero gerar polêmica, mas vou aqui tocar num assunto que está em alta, que é: as pessoas querem trabalhar ou querem um emprego? Como é que vocês, nos seus diferentes segmentos, lidam com a demanda sempre crescente de bons profissionais? Como encontrá-los? O que faz quando encontra? É difícil? É fácil? Como é que, Isabel, você faz na lavanderia para ter um bom profissional? Quais são os requisitos desse bom profissional? Você que está nos assistindo aí, que está precisando de uma oportunidade, o que vai fazer diferença para você, né? Gostaríamos de ouvir de você, Isabel, qual é a ponto de chave aí, a virada de chave, o que precisa ter um profissional? Qual é a sua opinião a respeito se as pessoas querem trabalhar ou querem um emprego? Vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Primeiramente, bom dia, né? Na verdade, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, batendo papo antes, né, de iniciar. Eu até falei o quanto é rico a gente trocar essas informações, né? Porque aqui normalmente são empreendedores, pessoas que trabalham até autônomo, né? E eu tenho outros segmentos, né, que eu já vim aqui falar. Eu tenho a lavanderia, tenho a lotérica favorita. E a lavanderia, na verdade, ela saiu um pouco dessa parte, que nem na favorita, a gente já conversou sobre isso aqui, sobre as funcionárias que eu tenho lá, que são funcionárias que eu tenho há muitos anos, né? É um time maravilhoso. E eu acho que de encontro a isso que você falou, a dificuldade da mão de obra. A lavanderia favorita, na verdade, ela é uma lavanderia de autoatendimento. É autônomo, né? É autônomo. Então, na verdade, eu tenho uma pessoa que faz algumas coisinhas lá para mim, mas o cliente ele vai sozinho. Eu acho que quando a gente pensou nessa lavanderia de autoatendimento, foi devido à dificuldade da contratação de mão de obra. Você já viu oportunidade nesse segmento de negócio por não depender de mão de obra? Exatamente. Foi um fator decisório para você. Não vou ter que lidar com o negócio autônomo, então vou me investir aqui, porque porém, essa questão que sempre é muito preponderante, muito difícil, né? A gente sabe da dificuldade de material humano, de conseguir bons profissionais. Então, o que você está dizendo para a gente, olha como é interessante isso, que a decisão de investir num novo segmento de negócio, diferente totalmente dos outros segmentos que você atua, não ter que ter funcionário foi uma decisão preponderante. Foi a oportunidade, porque, na verdade, quando surgiu essa oportunidade, na verdade foi um boom, né, de lavanderias de autoatendimento. Mas eu acho que o que mais pesou foi isso. Não tem funcionário. Porque é uma dificuldade muito grande de você encontrar pessoas que vistam a camisa, que queiram trabalhar, né? É difícil. Então, eu acho que o fator principal foi esse. Legal. Aristides, você tava bravo aqui, o homem estava bravo no bastidor. Fala aí, por favor, teça seus comentários aí a respeito de como é essa questão de você arrumar um profissional, treinar, porque não é só achar o profissional, né? Você tem que achar o profissional, treinar o profissional, aí você tem que soltar o profissional, e aí medir se está ok, trazer ele de volta para o processo, né? Como é que você lida com isso? Respirar fundo, né? Como você falou, estava bravo, falando para você, para não ter polêmica. Da última vez eu estive aqui, iniciou-se uma polêmica. Então não é polêmica, pessoal. O que eu tenho para falar para vocês, que o empreendedorismo começa quando a pessoa resolve ser empreendedor. Você acha uma coisa, você não adianta se qualificar, vai para Sebrae, vai para CDL,
vai para a associação comercial, quando você implanta o processo, é que você começa a sentir a dor. Porque para você ter um funcionário hoje, não é polêmica não. Pessoal, olha só, você que ganha o salário mínimo, que acha que está ganhando pouco, os encargos que o empresário paga para manter você, dobra. Então, se eu tenho que te pagar 1.600, eu pago 4.000 no final. Férias, 13º, tudo aquilo que vocês, se vocês não sabem, vocês procurem saber. Porque aí vocês vão saber que como é difícil você ser um empreendedor. E como eu sou um cara de segurança, hoje eu represento a CDL, sou diretor de segurança e sou conselheiro da Vitória Security, sistema de segurança, parceiro Verisure, sistemas de segurança. O nosso segmento depende de mão de obra. O empresário precisa de mão de obra. Mesmo você com um empreendimento autônomo, que só precisa que a pessoa vá lá e coloque, mas existe uma manutenção desses equipamentos. Existe uma limpeza do teu segmento, da tua loja. A tua loja tem que estar limpa, tem que estar cheirosa, para quando o cliente chegar, ele sentir confortável, que eu acredito que é o que o teu segmento faça, um segmento de qualidade. A tua empresa é uma empresa que oferece qualidade. Mas para você ter qualidade, você tem que pagar para alguém fazer. Quem vai fazer? Cadê essa mão de obra? Porque se o pessoal, de novo, está ganhando o salário mínimo, a tua hora custa R$30, você vai cobrar R$250 para fazer um serviço autônomo. E aí? Ou então você vai dirigir para o Uber, posso falar o nome para o aplicativo? Vou dirigir para o aplicativo, cortem aí, tá, pessoal? Porque eu tenho que me dar aqui um cascalho aqui para poder fazer a propaganda. Vou colocar na edição, o pessoal coloca aqui. Bota aí, vai ter que me dar um dinheirinho aí para eu falar de vocês, brincando. Então tudo isso é custo, por quê? Aí vamos lá, para o empreendedor no início lá, que vai lá, que precisa aumentar a sua produção, porque se ele produzir uma bala, ele não vai pagar a sua conta de luz para ligar a máquina. Então ele tem que produzir 1 milhão de balas. Mas uma pessoa não vai ajudar ele a produzir 1 milhão de balas. E aí começa a nossa guerra. Porque eu tenho várias coisas que o cara fala assim, só pode me demitir. Polêmica. Para eu ter um dinheirinho. É muito difícil. Eu diria... Eu sento e choro. Eu diria que até a própria explosão das redes sociais, coisa que não existia antigamente, fez mudar um pouco a mentalidade principalmente dos jovens, né? Todo mundo vê uma rede social e vê um blogueiro, alguém que é um influencer e talvez não tenha talento, mas existe um espelho ali, né? Então a pessoa projeta ali um desejo de ser como aquela pessoa que está ganhando muita grana fazendo publi, fazendo vídeos. Alguns até conseguem, obviamente, mas não sei, as pessoas têm um pouco de... Essa geração para cá, mais nova, me corrijam se eu estiver falando uma bobagem, elas querem trabalhar um pouco menos e ganhar mais, talvez. Não querem se dedicar, querem um retorno rápido. Eu me lembro, eu acho que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Então existe não são as mesmas pessoas, a época é diferente, mas as pessoas, não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas não querem um retorno muito rápido, né? Algumas até conseguem, mas outras não. E existe realmente uma dificuldade de você formar equipe, reter a equipe, porque a oferta, quando você tem um bom profissional, ele é extremamente disputado. A gente falava aqui da questão da oferta e demanda. Quando você tem um recurso, né, como é um bom profissional, seja de qual for, desde uma empregada doméstica a um prestador de serviço, a um profissional de um segmento específico, né? Quando você tem o mercado pedindo e pouca oferta, o preço vai lá em cima, né? A gente falou aqui do exemplo de uma diarista, né? Como tem poucas, é uma ocupação que você precisa de uma pessoa de confiança, é um serviço básico, né?
Mas como tem muita necessidade e poucos profissionais bons, o preço vai ficando cada vez mais alto. E falando sobre isso, eu tenho uma filha que se formou médica agora não, em junho do ano passado. Hoje tem 500 faculdades de medicina e formam muitos médicos. E isso também cai a qualidade, isso mostra até a nota que tiveram aí as faculdades, né, agora recentemente. Minha filha está num grupo que tem mais de 600 médicos. O preço, você falando que é o oposto da faxineira hoje. Elas cobram o que querem. Os médicos, ela mesma, está pegando plantão, às vezes até por qualquer valor, para poder ter trabalho, porque tem muito mais pessoas formadas que precisam de emprego para a quantidade de trabalho que tem. Olha o absurdo, uma pessoa que estudou 6 anos... Não, e o investimento que é feito numa carreira, né? O investimento que é feito numa carreira de médico, imagina o quanto não se investe, a gente ouve o valor de uma mensalidade, e a pessoa às vezes projeta, né? Puxa, eu vou ser médico porque... Vou ter um emprego garantido, né? Foi o que nós pensamos, né? E de fato tem. Porém, hoje, assim, eu fico de bobeira, eu vejo os grupos lá que ela tá, ela pega às vezes plantão, lógico que ela ainda está no começo, né? Vai fazer residência, mas é um absurdo. Ela pega às vezes plantão que o médico, por exemplo, que nem no carnaval, ela vai pegar, porque alguns pegaram, vão viajar, e aí ela vai pegar esse plantão que o médico está passando. Que é a oportunidade, né? Uma oportunidade. Agora eu fico imaginando o Aristides no segmento de segurança, que exige, né, uma preparação do profissional num nível, né, hard, vou usar o termo, e como deve ser difícil encontrar o profissional, formar o profissional, ter ele habilitado para trabalhar com algo sensível, que é a questão de segurança, seja na CDL, seja a Vitória Security. A Vitória Security, que é um parceiro comercial da Verisur, uma grande empresa de segurança, até a Isabel até a conhece, comentou aqui conosco. Como é difícil, hein? Nada é fácil, mas se fosse fácil, qualquer um faria. No caso dela, da filha dela, ela comentando aqui, eu começo a pensar, ela está fazendo investimento, está ganhando experiência. Assim. Porque daqui a alguns anos, ela não vai aceitar qualquer coisa. Então é bem diferente a Isabel estar aqui representando num podcast. Não, vou lá porque ela apareceu no podcast. É aquilo que o ser humano tem. Infelizmente ou felizmente, qual é o teu título? Quem eu sou? E voltando a falar, eu sou polêmico, né? Sabe que eu sou polêmico. Voltando a falar da mão de obra, quando você é empreendedor, você é empresário, conselheiro, eu costumo dizer que eu sou mordomo. Eu sou auxiliar de serviços gerais. Eu auxilio todos para que cheguem no resultado. CDL, auxiliando a CDL a chegar no espaço que ela tem que estar. CDL é uma marca consolidada, conhecida nacionalmente, e São Vicente precisa de uma CDL forte. São Vicente precisa de uma CDL forte para auxiliar e apoiar os empresários, os comerciantes da região, porque a CDL é forte. Estamos aqui para isso. Então a gente está implementando o sistema de segurança para todos os associados da CDL. Quer ser associado à CDL? Eu tenho um projeto de segurança que vai te ajudar. Segurança pessoal, segurança física, segurança cibernética, segurança empresarial. O que for de segurança, me procure, que a gente vai te oferecer a solução. E quanto à mão de obra, quando a gente é empresário, só muda o produto. O processo tem que ser o mesmo. Porque como é que ela vai botar uma pessoa mal educada para atender na lotérica dela? O cara não vai voltar. Como é que eu vou botar qualquer pessoa na tua casa para fazer uma manutenção no teu sistema se não tiver um processo? Qual é o processo? Eu não sou muito polido não, tá, gente? Muito educadinho. Eu sou direto. Filhinho, senta aqui, treinamento, bonitinho. De manhãzinha você não escova teu dentinho, não lava o rostinho. Você não tem que fazer isso todo dia? Faço.
Para quê? Para ficar bonitinho para tua namorada? Então eu preciso que você siga o processo. O processo é de manhã, verificou o teu processo, verificou o teu produto, o que você tem que fazer para falar no cliente e segue o processo. Se não seguir o processo, alguém está ali para autorizar ou não. Então é tudo processo, só muda o segmento, o negócio, o empreendedorismo. Quanto que custa um gerente? Eu faço a atuação do gerente, eu sou um conselheiro. Na CDL eu não ganho nada, só experiência. Na Vitória Security eu não ganho nada. Como é que você vive? Eu me viro, porque na Vitória Security é do meu filho, da minha filha. Então eu estou ali para ajudá-los. Então eu sou o conselheiro, segue aqui, segue ali, faz isso, só ajudo. Então para isso tem que chegar, tem que ter treinamento bonitinho. Recrutor. Só que foi o que eu falo pro pessoal, vocês têm que tocar, porque o que eu tenho que fazer nas empresas? Falar, olha só, acompanha aqui que vai dar certo. Se não der certo, eu te orientei. Mas quanto é que custa você ter um coordenador? Quanto custa ter um gerente? Será que o gerente vai ficar até a meia-noite pensando ali para poder... Você tem que pagar o cara, ninguém trabalha de graça. Eu já falei que não existe almoço grátis. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, queria ouvir de vocês aí. Para ser um bom empresário, Quer que eu ser um responda? bom empresário, precisa ser um bom funcionário? Não necessariamente. Eu posso responder ou ela pode responder? Não, cada um, não, cada responde um. você que eu já falei Vamos muito. lá. Vamos lá, vamos trocar figurinha. Olha, para ser um bom empresário, precisa ter sido um bom funcionário? eu já comentei isso aqui no outro podcast que eu participei, que eu sempre amei ser CLT. Eu trabalhei numa grande companhia seguradora, na maior companhia seguradora do país, e eu amava passar, bater meu ponto, eu não me via empreendedora. Por que você amava? Porque eu amava a empresa e meu sonho era estar ali. Eu fui contratada porque eu mandei na época um telegrama para essa empresa dizendo que eu gostaria de trabalhar naquela empresa. Eles acharam aquilo super inusitado e me chamaram para uma entrevista. Que legal. Eu passei por, acho que 7 processos seletivos para conseguir estar lá. Porque era meu sonho trabalhar lá, porque é uma empresa maravilhosa, principalmente para a mulher. E era meu sonho, eu trabalhei lá há 15 anos. Eu só saí por conta que meu marido sempre foi empreendedor e tinha a dificuldade da mão de obra. Então... Aí na verdade, você fez uma opção para apoiar a família. Exatamente. Né? E a minha filha tinha esse sonho. E aí, como eu era excelente no que eu fazia, de verdade, eu vestia literalmente. Eu ia trabalhar como se a empresa fosse minha. Eu fui trabalhar com o pé quebrado. Trabalhei até 2 dias antes de ter minha filha, subindo e descendo de fretado. Então, assim, quando eu fui trabalhar, porque é o que eu falei, eu fui por uma necessidade, ser empreendedora. Aí fui trabalhar com meu marido e tal, não sabia nada. E aprendi. Só que tudo aquilo que eu fazia na empresa, pela empresa que eu trabalhava, quando eu fui para o outro lado, eu fiz o meu negócio ele crescer absurdamente. Você não acha que o reflexo do resultado que você tem foi de você ser um espelho para a tua equipe? Exatamente. Tem uma correlação estreita e direta. Você comentou já algumas vezes que a equipe era uma equipe top, que você tinha eles como... Mas eles com certeza têm você como eles fazem tudo o que eu faço. Liderança espelho. Tudo. Até o meu modo de me vestir, de atender os clientes, até como eu falo, às vezes eu pego elas usando palavras que eu uso no meu atendimento, elas são praticamente a minha cópia. No meu outro segmento, né? Não no caso da lavanderia, porque eu não tenho. Na verdade, você passou a tua paixão de atuar para elas e elas incorporaram. Eu vejo muito isso. É muito legal quando dá certo, quando você tem um funcionário ou você percebe funcionários de uma empresa que pensam como patrão e que o patrão ele não fica num pedestal, ele atua como funcionário. Exatamente. Como parte da engrenagem, ele não se vê diferente, ele não se vê fora. Se precisar arregaçar a manga e ir lá fazer o atendimento, ele faz. Acontece. E vice-versa. Então tem um trabalho aí, uma circulação de ideias e não de postos de trabalho, eu sou o chefe, você é o funcionário, mas sim um trabalho de equipe mesmo, não importando, eu sou parte da equipe ou eu sou dono da equipe, não tem essa. É uma coisa só. Agora, eu queria, você comentou um negócio legal, Ericis. Como é que você vê seus filhos trabalhando nisso? Você vê assim como a Isabel vê na equipe dela, você vê
o seu espelho nos seus filhos, você conseguiu, você consegue enxergar isso neles? Tem orgulho, sente orgulho? Eu sinto orgulho, mas eu como sempre fui um cara, por ter sido militar, aquela história toda, por ter estar sempre no segmento da área de segurança. Sisudo, serião. E aí eu fui aprendendo que você tem que ser político. Você sendo político, você consegue alcançar os objetivos mais rápido do que sendo sisudo. Vai dar problema. Aí eu ia falar uma polêmica aqui. Não vou falar. Pronto, acabou! Acabou, pô! Corta. Corta. Pronto. Então, corta. Você não vai conseguir. Então tem que chegar, e aí, tudo bem? Vai pelas beiradazinhas, vai conversando. E respondendo a tua pergunta, você fez para ela, para ser um bom empreendedor, você não precisa ser um bom funcionário. Pode ter sido um péssimo funcionário, mas quando você vê lá teu custo fixo, variável, que o negócio buraco é mais embaixo, que no 5º dia útil tem que ter o salário do cara. Senão o cara tá lá, meu salário não caiu não, e não vai bater meu benefício. Você aprende na raça. Vai aprender no peito. Vou falar assim, peraí, eu não posso ser aquele cara não. Tem uma máxima que fala assim, ou é pelo amor ou é pela fé. Irmão. Mas só fechando, você acha que você passou isso para os teus filhos? Você tem orgulho? Você falou... Cara, vamos lá, falar dos meus filhos. Orgulho. Eu tenho orgulho dos meus filhos, mas os meus filhos não fazem o que eu faço. É cada um. Por quê? Não é crítica. Porque talvez não, isso é psicológico, é psicologia. Eu não tenho a armadura que eu tenho com a sociedade, com vocês aqui. Aqui, quem é o Aristides? Quem é o Arthur? Esse cara bonitinho, polidinho, gordinho, fofinho? É o cara que é grosso e que fala pro meu filho, não, tá errado, acabou, cala a boca. Porque com meu filho, não tem armadura com o filho. Então é impossível você não misturar os negócios. Tenho orgulho dos meus filhos, muito orgulho. Só que a figura de pai vem na frente. A figura de pai se confronta muito com a figura do empresário. É difícil. E não é fácil. É difícil. Então vou tornar a falar. Eu vivo isso porque eu trabalho com meu pai. Então você sabe, o às confronto vezes é muito difícil. É difícil. Tanto o filho quanto o pai separar os dois. Não, quando o negócio tá envolvido. E desculpa, eu falo muito com meu filho sobre isso. Muito. Não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque a gente não tem armadura. Precisa ter na verdade, o que precisa ter, na minha opinião, é maturidade emocional para você... Saber lidar. Ouvir o sermão, às vezes o pai quer o bem, né? Sempre, todo pai, toda mãe quer o bem. E ali no ambiente de trabalho tem os sentimentos que afloram. Então é saber, entender, olha, meu pai sendo pai, meu pai sendo conselheiro do negócio. Não, mas olha só, não adianta, me desculpem. Não adianta falar que não confronta. Você faz uma enquete, vai confrontar. Você não falaria com ela sendo teu chefe, da forma que você fala com o teu filho. Não adianta. Sim. Então, existe uma entrada maior. É polêmico. Nosso tempo esgotou, sempre muito rápido e tem que ser assim para deixar um gostinho de quero mais. Isabel, por favor, como é que a gente localiza o serviço da Lavanderia Favorita? Onde está a unidade? Tenho aqui a rede social, @Lavanderia Favorita, né? Que é a rede social da lavanderia. O telefone, porque é difícil de gravar esse número. É o 1399-740-5487. E sempre quando eu venho aqui eu trago presente. Quando não é na lotérica, né? Que eu trago um joguinho sempre. Da Favorita eu vou dar um voucher. Para quem assistiu o programa, os 5 primeiros que assistiu o programa, eu vou dar um voucher para ganhar uma lavagem. E aí tem que informar lá que viu o programa, e aí a gente vai dar um voucherzinho chamado Muretas 10. Legal, eu achei que eu ia ganhar, tinha um bolão que a Isabel... Hoje não tem bolão. O bolão da Mega da Virada, eu juro que eu deixei na minha mesa. Eu tento deixar vocês milionários, mas vocês têm que esquentar o pé. Eu fiquei olhando para aquele bolão o tempo inteiro, cara, mas não foi dessa vez. E lembrando que a Lavanderia Favorita...
É uma lavanderia de autoatendimento. Nós trabalhamos com produto da marca Omo e Comfort. E a gente está localizado na Avenida Ana Costa 318, dentro do Açaí Atacadista, no corredor da Smart Fit. Você entra lá no finalzinho à esquerda. Exatamente. Né? É legal porque lá nós temos uma área de conveniência, tem vários serviços, né? Deixa a roupa lá, você vai até o mercado, vai treinar, vai fazer um lanche. E lá tem estacionamento também, quando você utiliza o nosso serviço, o estacionamento também é gratuito. Na faixa. Tá bom? Aristides, contatos, rede social, telefone, seu fechamento. Olha, Vitória Security. Vitória Security, vamos lá. Fazemos a visita para vocês, análise de risco, sem custo, tá? Não vou te cobrar nada. E se tiver espaço, eu pessoalmente vou te visitar, vamos te apresentar os projetos. Nós temos sistemas de segurança sem cabeamento, sem obra na tua casa, coisa rápida e uma coisa muito moderna, tá? E mandar um beijo para meus filhos, Rafael, Eduardo e Sofia. Amo vocês, meus filhos. E falando também, pessoal, me ligue. Pessoal do CDL, se associou ao CDL, vai ter uma indicação, um voucher também como cliente promotor, vai ter um valor, me chamem lá, vai ter um produto que é surpresa, me procurem, que vocês serão bem atendidos e eu garanto a vocês que aí os 15, 20 eu irei fazer a agenda e irei visitar vocês pessoalmente. Vitória Security, telefone 13981980063, site www.vitoriasecurity.com.br, rede social @VitoriaSecurity_. É um prazerzaço, vocês estão aqui com a gente. É a temporada 2026 do Podcast Muretas apenas começando. Tem muita coisa para rolar, muita novidade, muita coisa boa, novos convidados, novos assuntos. E você aí, é muito importante que você participe. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, curte, compartilha, manda para um amigo, família, tá? Nós estamos aqui para receber a sua opinião. Comenta lá o que você achou, quais são as suas sugestões de convidados, assuntos. É muito importante a sua participação. Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio do Podcast Muretas. Eu sou o Thiago e você está aqui com a gente. Você participa ativamente. A gente espera no próximo Podcast Muretas. Um grande abraço e até o próximo.